Bom estar novamente com vocês para estar ministrando mais uma de nossas pré-aulas, essa série de assuntos que nós estamos estudando nesse trimestre, baseada no livro de Gênesis, que é o livro do começo, o livro dos princípios de todas as coisas. O comentarista deste trimestre é o pastor Cláudio Honor de Andrade, que foi inspirado por Deus para estar nos trazendo esta série de lições. E hoje nós vamos estar, mais uma vez, dando continuidade a esse assunto. Nós vamos estar participando ou ministrando a quinta aula, que tem como tema Caim era do maligno. Nós estamos aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cariacica, no estado do Espírito Santo, que tem como pastor presidente da igreja local o pastor Evaldo Cassoto, que também funciona aqui, a sede da Comaderge no estado do Espírito Santo, que é o pastor Evaldo Cassoto, o pastor presidente desta convenção aqui no estado. Pois bem, antes de eu entrar nesta lição, deixa-me mandar um abraço para os irmãos ali de Ipatinga, onde estivemos ministrando nesse final de semana, o pastor João da igreja quadrangular ali na cidade de Ipatinga, o pastor também Geraldo Terra, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus ali na cidade de Ipatinga. Que Deus lhe abençoe, os irmãos ali onde nós estivemos ministrando para aqueles irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pois bem, Caim era do maligno. O tema da nossa lição 5 é Caim era do maligno. Parece uma palavra um tanto quanto que pesada, mas nós vamos estar passando para os irmãos o porquê que o comentarista deu tema a esta lição, que Caim era do maligno. Lá no texto áureo da nossa lição, que está registrado em 1 João, capítulo de número 13, capítulo de número 3, versículo de número 11, a recomendação do apóstolo João é que amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Como que Caim chegou nesta situação? Como que Caim recebeu este título negativo? Na lição passada nós aprendemos que a queda do homem foi um dos motivos que proporcionou a entrada do pecado no mundo. O capítulo de número 3 de Gênesis apresenta para nós o primeiro pecado da humanidade. Retrata ali no capítulo de número 3 o retrato mais triste da humanidade, que foi quando o homem perdeu a comunhão entre ele e o seu Criador. O capítulo 3 retrata o primeiro pecado da humanidade. Mas o capítulo de número 4, que nós vamos estar ministrando neste momento, fala também do primeiro assassinato dentro da Bíblia. Nós vemos no capítulo de número 3, Deus falando bem assim, que façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse homem foi colocado no jardim para ali estar lavrando a terra, lavrando, tomando conta daquele jardim, administrando. Diz a Bíblia que após a serpente enganar Eva também enganou o teu esposo Adão, incentivou a Adão estar pecando. Assim nós conhecemos o primeiro pecado da humanidade. Diz a Bíblia que após eles pecarem, Adão conhece a Eva concebe e dá à luz a um filho esse primogênito chamado Caim. Caim
meus amados, ele era lavrador da terra. Ele era aquele homem que foi colocado para lavar a terra. Ele tinha como profissão lavrador de terra. Porém, a Bíblia informa que Adão conheceu também a Eva novamente, e Eva teve o segundo filho, e este filho recebeu o nome de Abel. Abel era pastor de ovelha. Agora este casal, Adão e Eva, com 2 filhos, filhos esses que foram educados. Eu gostaria já de deixar para os irmãos estar refletindo 2 lições aqui. A primeira lição, que o caminho que nossos filhos irão seguir não depende exclusivamente de nós, porque nós damos a educação, nós damos a direção, mas eles também possuem livre-arbítrio. Se não fosse assim, Adão e Eva não teriam pecado. Nós vemos que Adão e Eva pecou. A educação de Adão e Eva foi de Deus. Deus educou Adão e educou Eva, e nem por isso eles ficaram exímios de pecar. A Bíblia diz que eles pecaram assim, comendo do fruto da ciência do bem e do mal. Adão e Eva educa Caim e educa Abel. O mesmo pai e a mãe que educou Caim também educou Abel. Diz a Bíblia que os 2 aprenderam a estar cultuando ao Senhor. Os 2 aprenderam a estar oferecendo sacrifício ao Senhor. E muitas das vezes, quando nosso filho erra, nós às vezes perguntamos para nós mesmos, aonde nós erramos na sua educação? Qual ponto que eu errei para o meu filho chegar aonde que ele chegou? Talvez foi o questionamento de Adão e Eva, porque os 2 tinham criado Caim e tinha criado Abel. E diz a Bíblia que Caim mais Abel foram oferecer um culto ao Senhor. Caim levou dos frutos da terra para o Senhor. Abel leva ovelhas para oferecer ao Senhor. Ovelha essa que era as melhores que ele tinha no seu rebanho. Ele oferece em sacrifício ao Senhor. Mas diz a Bíblia que Deus atentou para a oferta de Abel, rejeitando assim a oferta de Caim. Nós aprendemos agora a segunda lição, que mesmo nós oferecendo o sacrifício ao Senhor, oferecendo culto ao Senhor, depende de algumas coisas para Deus receber o nosso culto. Nós vamos estar aprendendo nesta lição e está levando para os nossos alunos algumas características das quais Caim não cumpriu, para Deus estar assim, Deus a rejeitar o sacrifício de Caim. O primeiro motivo que levou Deus a rejeitar o sacrifício de Caim era que o seu culto era um culto exterior, era um culto que era somente da boca para fora, era um culto que não passava somente de lábios, era um culto que era formalismo. Então Deus lá da eternidade rejeita o culto de Caim, porque ele, embora foi educado, foi ensinado, ele não estava pronto para oferecer um culto em sinceridade ao Senhor, um culto aprovável, um culto agradável diante do Senhor. Ele era aquele tipo de crente que fazia por fazer. Ele é aquele tipo de crente que fazia para se aparecer. Ele é aquele tipo de crente que fazia para competir.
E Deus, irmãos, Ele não aceita disputa. Leva isso para a sua classe, que o espírito de disputa, o espírito de competição, o espírito de amor possa estar pairando sobre a igreja. O problema não estava na ovelha, o problema não estava nos legumes, não. O problema estava no coração do ofertante, no coração daquele que estava ofertando. Deus, Ele olha para o nosso coração e sabe se o nosso culto é sincero ou não. Fale isso dentro da sua classe, fale isso para os seus alunos. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos: Deus, Ele sempre nos avisa antes de tomar uma atitude. Caim, ele foi avisado antes de Deus rejeitar, antes de Deus tomar uma atitude para com Caim. Deus deu uma oportunidade para Caim. Deus deixou ele estar refletindo. Se você, Caim, fizer bem, a sua aceitação, o seu culto vai ser aceito. O seu culto, ele não vai ser rejeitado. Todavia, se o seu culto for um culto mau, o seu culto vai ser rejeitado, porque o inimigo jaz em sua porta. O inimigo já está pronto para te pegar, para cirandar com você, para entrar no seu coração. Deus ainda falou para Caim, está lá registrado no capítulo 4, no versículo 7 de Gênesis. Então Deus, Ele sempre nos avisa antes de tomar uma atitude para conosco. Porém, Caim continuou a ofertar coisas que não vinha agradar ao Senhor. O pecado de Caim foi ele permanecer na condição aonde que ele estava, mesmo Deus lhe avisando da dureza do seu coração. O coração de Caim estava cauterizado, estava um coração duro, de forma que ele não permitiu o Espírito do Senhor entrar em seu coração e assim molecer o seu coração para ele não pecar contra Deus. Agora Caim, amados, ele planeja a morte do seu irmão Abel. Agora nós vamos ver que Caim, ele praticou 7 pecados capitais. Guarde bem isso aí, anota isso e leva isso para a sua classe. Os 7 pecados capitais de Caim. O primeiro pecado capital de Caim foi a insensibilidade. Caim foi insensível à voz de Deus. Quantas e quantas pessoas são insensíveis à voz de Deus? Deus usa um irmão para falar com ele, Deus usa uma irmã, Deus usa o profeta na igreja, Deus usa o pastor na igreja, Deus usa o líder da escola bíblica dominical, o professor da escola dominical, para ministrar para ele, para estar orientando ele, e muitas das vezes ele é insensível. Caim foi insensível. Deus falou para ele que se ele mudasse de atitude, Deus iria poupar ele. Porém, ele foi insensível à voz de Deus. O segundo erro de Caim foi o pecado de formalismo. Caim estava fazendo por fazer. A insensibilidade de Caim fez com que ele praticasse o culto formalismo. Aquele culto formal, aquele culto que todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Todos estão fazendo, eu também vou fazer. Então, irmãos, nós temos que ter inteligência para estar prestando um culto agradável e sincero ao Senhor, porque Abel estava fazendo, ele também ia fazer. Então, o formalismo foi o segundo pecado de Caim. O terceiro pecado de Caim foi o orgulho. Caim, meus irmãos, ele teve a sua oferta rejeitada. Ele teve a sua oferta rejeitada pelo Senhor.
Ele agora estava com o ego ferido. E ele não queria estar abaixo do seu irmão Abel, porque ele pensava, porque ele era filho do mesmo pai, ele estava oferecendo um culto, mas o culto dele era rejeitado por Deus. Ele não queria estar abaixo do nível do seu irmão Abel. Então, quando a pessoa tem o orgulho ferido, o orgulho está em seu coração, ela jamais quer deixar de aparecer. Aonde a pessoa que se destacou está, eu também quero estar. Aonde o meu irmão chegou, eu também quero chegar. O ego ferido de Caim foi o teu terceiro pecado. O quarto pecado de Caim foi o pecado de inveja. Deus tinha aceitado a oferta de Abel. Caim ficou com inveja. Ele permitiu que a inveja entrasse em seu coração. Ele permitiu que o espírito de inveja entrasse em seu coração, criasse raízes dentro do seu coração. Então, com isso, o pecado de Caim agora só foi aumentando. O quinto pecado de Caim foi o ciúmes. Quando ele agora estava com inveja do seu irmão Abel, diz a Bíblia que ele teve ciúmes que Deus atentou para a oferta do seu irmão Abel. Quando ele viu que Deus tinha aceitado a oferta do seu irmão Abel, ele ficou com ciúmes. O ciúme, irmão, não cuidado, o ciúme não tratado, não sarado, ele pode causar ódio. Foi o sexto pecado de Caim, foi o ódio. O ódio gerado pela inveja do seu irmão Abel foi um dos motivos que ele agora pratica o sétimo pecado, que foi o pecado de homicídio. O primeiro pecado capital de Caim foi a insensibilidade. O segundo, o formalismo. O terceiro, o orgulho. O quarto, a inveja. O quinto, o ciúme. O sexto, o ódio. E por final, o homicídio do seu irmão Abel. Os 7 pecados de Caim proporcionaram ele a ser o primeiro homicida da face da terra. Assim entra agora para a galeria de primeiro homicida. Ele encabeça essa lista de homicidas que a Bíblia trouxe. Porém, Caim, ele foi o primeiro homicida que a Bíblia nos informa. Agora, meus irmãos, nós temos uma família manchada pelo segundo pecado, que foi o pecado de homicídio. Imagine vocês agora a mente dos seus pais, como estava, porque os filhos que ele tinha educado era agora o participante, ou por que não dizer, era o primeiro homicida que a Bíblia estava relatando. Deus estava lá de cima, observando tudo, observando o pecado de Caim, observando as suas atitudes. Deus agora tenta pela segunda vez, está intervindo na vida de Caim. Ele pergunta, na sua onisciência ele sabia onde Abel estava, no teu poderio ele sabia onde Abel estava, mas ele pergunta a Caim aonde estava o teu irmão. O teu pecado agora, meus irmãos, ele só aumenta. Nós vamos ver que o pecado de Caim, após ele matar o seu irmão Abel, ele aumentou. Porque o seu pecado tinha 3 características distintas, das quais eu vou estar falando, e os irmãos anote e fale para os seus alunos. A primeira característica do pecado de Caim era, ele era um homicida frio, ele era um homicida calculista,
Ele não era um homicida qualquer. Ele esperou o tempo certo para estar praticando o seu erro. Caim tinha um pecado que foi feito a sangue frio. Ele era um homicida sanguinário. Ele não era um homicida qualquer. Ele não era aquele que matou para se defender. Não, ele era um homicida calculista. A segunda característica do homicídio de Adão, do homicídio de Caim, é que foi um homicídio premeditado. O crime dele foi um crime frio, primeiro. Segundo, foi um crime premeditado. Ele planejou o seu crime. Ele esperou estar na ausência dos seus pais, chamou o seu irmão Abel, planejou o seu crime e depois ele matou, atentou contra a vida do seu irmão Abel. Então foi um crime frio, primeiro. Segundo, foi um crime premeditado. E pecado premeditado, irmãos, ele tem um peso. Ele não foi um pecado assim, tropeçou e caiu, não. Ele foi um pecado premeditado. Ele sabia o que iria fazer. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia onde que ele queria chegar. Então, para Deus, esse pecado ele tem um peso. O terceiro e última característica desse pecado, ele foi um crime doloso. Ele tinha a intenção de matar. Ele não queria somente ferir, ele queria matar, ele queria tirar a vida do seu irmão Abel. E quantos irmãos caimitas que existem, muitas das vezes em nossas igrejas, matadores de irmãos. Leve isso para a sua classe, leve isso para o seu convívio. Deus, ele não aceita, ele não tolera esse tipo de pessoa. Pessoas que agem com sangue frio, pessoas que agem premeditadamente e pessoas que agem ou praticam um crime doloso, ou seja, um pecado quando há intenção de matar. Deus lá de cima, que age segundo a sua justiça. Nós vamos ver isso lá no segundo ponto. Deus, ele age segundo a sua justiça. Após Caim pecar, assim como ele fez com seus primeiros filhos, Abel, com seus primeiros filhos, Adão e Eva, Deus agora age com Caim. Porém, Deus ainda não tinha dado a administração da justiça para a humanidade, ainda não. Então Deus, na sua infinita misericórdia, ele agora coloca um sinal em Caim, para que ninguém viesse tirar a sua vida, para que ninguém viesse atentar contra a vida de Caim. Deus agora coloca um sinal na testa de Caim, para que ninguém viesse ali assassinar, para que ninguém viesse fazer justiça com as próprias mãos. Deus agora marca aquele assassino. Aonde Caim passava, eles sabiam que ali havia um assassino, porém eles não podiam agir com as suas próprias mãos. Jesus, ele sempre usa de misericórdia para conosco. Deus, irmãos, ele agiu de misericórdia ali para com Caim. As pessoas podiam pegar Caim e agir, tentar tomar uma atitude para com Caim, mas Deus, com a sua misericórdia, marca aquele rapaz. Não deixa que ninguém venha atentar contra a sua vida. Mas, irmãos, vocês podem estar perguntando: aonde começou o pecado de Caim? O pecado de Caim foi uma ira mal curada. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz bem assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas aquele que se irá contra o seu irmão já o matou.
No Antigo Testamento as pessoas tinham que matar, derramar sangue para ser assassino. Hoje as pessoas se iram descontroladamente e acaba se tornando um assassino. Então o objetivo desta lição é nós mostrarmos que o pecado de Caim iniciou quando ele teve uma ira mal curada, uma ira mal sarada. Esta ira proporcionou Caim a planejar o assassinato do seu irmão Abel. Mas que você possa estar refletindo e falando isso para os seus alunos, que a ira mal curada ela pode estar fazendo nós planejarmos pecado e mais pecado. Mas nós vamos estar refletindo, estar observando para não cair no mesmo pecado que Caim caiu e se tornarmos nós também cainitas. Porque Caim era do maligno, porque ele planejou a morte do seu irmão. Mas que Deus em Cristo nos abençoe e possa fazer de nós crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo. E assim, ainda que o espírito de inveja queira entrar em nossa vida, nós possamos pedir a Deus a misericórdia do Senhor, pedir a Deus a blindagem e o espírito de humildade, o espírito de mansidão, não o espírito de inveja, não o pecado de ira, que são um dos grandes pecados que Deus abomina. Que esse pecado jamais venha entrar em nosso coração. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar, possa te dar graça e força para você passar para os seus alunos, essa reflexão. Não deixe também de você estar refletindo em cima dos textos bíblicos, buscando ajuda do querido Espírito Santo, para você estar ministrando esta aula neste domingo. Que você possa estar atingindo os objetivos, possa estar trazendo seus alunos a uma reflexão. E você, meu caro ouvinte, que não é frequentador da escola dominical, você possa sim estar participando da escola dominical, porque a escola dominical é a maior escola do mundo. Então, não deixe de estar participando da escola bíblica dominical neste domingo. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.